10 de fevereiro de 2020, Israel comete suicídio declarando guerra à China. A batalha para libertar o planeta Terra está atingindo um estágio perigoso, já que a máfia Khazar usa armas biológicas para tentar iniciar uma guerra entre os Estados Unidos e a China. No entanto, esse plano está dando errado, porque os chineses e os brancos do complexo militar e industrial sabem exatamente quem está por trás dos ataques de armas biológicas à China e, agora, à África. Fontes maçônicas P3 dizem que o ministro do crime de Israel, Benjamin Netanyahu, está liderando a mais recente tentativa de iniciar uma terceira guerra mundial e matar 90% da humanidade. Fontes do Pentágono, apesar de não citarem Netanyahu em particular, também apontam para o governo de Israel. Se os israelenses desejam evitar punições coletivas, precisam entregar Netanyahu e seus cúmplices assassinos em massa aos chineses para interrogatório, dizem fontes da CIA num sinal de que a guerra total foi declarada na máfia khazariana. As fontes da Sociedade Secreta do Pentágono e da Ásia ficaram em silêncio. Várias tentativas de confirmar de forma independente o que está acontecendo na China, por exemplo, foram recebidas com silêncio de rádio. Uma fonte regular do Pentágono diz, além do ex-presidente do Joint Chiefs of Staff, Joe Dunford, que, agora, faz parte do conselho da Lockheed. Lá, não há informações e isso pode continuar por um tempo. Agora, apenas a versão censurada do artigo que está ausente deste texto pode ser vista em. Também, na semana passada, cientistas indianos que relataram ter encontrado o vírus HIV inseridos artificialmente no novo coronavírus, que infectam a China, foram ameaçados de morte por agentes do Mossad e obrigados a retirar seu trabalho. Segundo fontes do Mossad, aparentemente, alguém muito poderoso em Israel está desesperado para encobrir o fato de que este foi um ataque com armas biológicas contra a China. Obviamente, o mundo não está comprando a história de que este é um coronavírus que ocorre naturalmente. Os muçulmanos sabem o que está acontecendo, assim como os russos e os indianos. O mesmo acontece com os demais, exceto um grupo cada vez menor de ovelhas submetidas à lavagem cerebral no Ocidente. Não importa o que aconteça, os EUA e a China não serão levados a entrar em guerra entre si. Por exemplo, isso pode ser visto numa reportagem oficial da Xinhua sobre um contato telefônico que o presidente chinês Xi Jinping teve com o presidente dos EUA, Donald Trump, que foi solicitado pelo lado americano, onde Trump disse: "Os Estados Unidos apoiam totalmente a luta da China contra a nova epidemia de coronavírus e estão dispostos a enviar especialistas e oferecer assistência de várias outras formas." De fato, Trump informou aos chineses que os EUA prenderam 3 indivíduos em conexão com o ataque de armas biológicas à China, incluindo o Dr. Charles Lieber, 60 anos, presidente da Universidade de Harvard no Departamento de Química e Biologia Química. Robert David Steele, ex-fuzileiro naval dos EUA e da CIA, enviou na semana passada a seguinte mensagem aos chineses sobre Lieber: "Surgem tênues sinais de que Wuhan foi um ato de guerra de Israel contra a China, usando um agente duplo, o Dr. Charles Lieber, que é judeu e, portanto, especialmente suscetível à influência sionista, se não ao controle, cujo melhor estudante da China foi incorporado na Universidade de Tecnologia de Wuhan, onde, também, foi um cientista estratégico." Também, estamos ouvindo que isso poderia ter sido um jogo duplo de informações privilegiadas, como o 11 de setembro, também perpetrado pelos sionistas. Quem se beneficiou nas bolsas de valores de Londres, Wall Street e Hong Kong e Tóquio? No que pode ter sido um ataque de retaliação, o especialista em HIV, Dr. Frank Plummer, reconhecido por papéis de liderança nas epidemias de SARS, gripe H1N1 e Ebola, morreu subitamente em 4 de fevereiro. Contudo, pode haver um aspecto ainda mais sinistro no ataque à China que está relacionado com uma inteligência artificial desonesta. Pouco antes do surto do vírus em Wuhan, a cidade instalou cerca de 10.000 estações bases 5G. Como já relatamos, a tecnologia 5G foi experimentada na África do Sul para o controle da mente em massa. Em outras palavras, toda a situação em Wuhan pode ser uma experiência no controle da mente em massa usando a epidemia como um pretexto. Eis o que uma fonte da Mossad reportou.
Quanto ao vírus Nipah, vulgo coronavírus, você tem todas as informações mais recentes. A China está acabada. Cada vez mais, isto parece um abate de até metade da população da China. Já foi feito antes, como confirmado por altos funcionários do governo chinês e pela história. Uma fonte da CIA descreveu a situação da seguinte forma: lembre-se de que, há anos, quase não se ouvia nada sobre o que se passou na China. Só quando começaram a instalar grandes fábricas, fazendo porcarias para os EUA, foi que começamos a ouvir falar sobre o que se passava lá. Ainda hoje, tudo é muito parecido. Ainda há uma regra de conduzir o povo no estilo militar. Nada mudou, desde o presidente Mao. Só se tornou mais moderno e deixou o povo pensar que tem liberdade. Uma maneira de ver se estamos lidando com uma situação causada por uma IA desonesta é determinar a origem da imagem, agora viral, mostrando as semelhanças entre a fictícia Umbrella Corporation dos jogos e filmes Resident Evil e uma Shanghai. Não a One como erroneamente relatamos na semana passada, baseada em Baosan Umbrella em chinês, Biotech Corporation. Agora, o que precisa ser determinado é se a empresa chinesa é real ou se isso é apenas manipulação da uma mente digital. Se a empresa é real, a próxima coisa a investigar é quem a financiou. É uma boa aposta que a trilha leve ao grupo mega de oligarcas sionistas. Essas pessoas, também, estão pressionando por um controle financeiro completo, eliminando dinheiro. Por exemplo, aqui no Japão estão sendo oferecidos incentivos financeiros, como 2% de desconto para que as pessoas deixem de usar dinheiro. Esha, caros leitores, é a marca da besta. Esta fera é provavelmente a inteligência coletiva ou mente grupal dos oligarcas sionistas e suas redes de computadores financeiros e de informação. Então, a questão é: qual é o propósito do que parece ser uma combinação de ataque de 5G e armas biológicas a Wuhan? Parte da resposta é que os chineses estão sendo punidos por se recusarem a pagar tributo aos sionistas, entregando seus ganhos em divisas. Isto significa uma guerra econômica, biológica e psicológica contra a China. Entretanto, Evan Pritchard, do Telegraph, acredita que estamos diante de um evento de cisne negro que levará os mercados financeiros ao colapso. Diz ele: o workshop do mundo está encerrado. A China está em total pé de guerra. O Partido Comunista evocou o espírito de 1937 e mobilizou todos os instrumentos do seu sistema totalitário de vigilância para combater tanto o coronavírus como a verdade. Façam suas previsões do PIB, se ousarem. A partir desta semana, 2/3 da economia chinesa continuam fechados. Mais de 80% de sua indústria transformadora está fechada, subindo para 90% para os exportadores. A economia chinesa compõe 17% da economia mundial e está profundamente integrada nas cadeias de abastecimento internacionais. Foram apenas 4,5% do PIB mundial durante a epidemia da SARS, em 2003, que alguns gostam de usar como um modelo tranquilizador. Hoje em dia, não se pode fechar a China por muito tempo sem fechar o mundo. A situação já é tão drástica que no Baltic Dry Index, o custo de transporte se tornou negativo. Em outras palavras, o comércio mundial anda tão mal que os armadores pagaram para transportar mercadorias nos seus navios. Preços de mercadorias como o cobre e o petróleo, também, estão mergulhando, na medida em que o comércio mundial se afunda. No entanto, de alguma forma, as bolsas de valores continuam a atingir novos recordes. Algo está prestes a ruir. Se mantivermos algum ponto de vista otimista, talvez os bons da fita estejam encenando uma implosão planejada da rede de controle financeiro da oligarquia. Só o tempo dirá aí, muito em breve. Em qualquer caso, os oligarcas sionistas, aparentemente, estão planejando mudar a sua produção da China para a Indonésia. Eis o que uma fonte da CIA baseada no Sudeste Asiático tinha a dizer. Tenho observado como a Bloomberg News tem promovido a Indonésia nos últimos 6 a 9 meses. Quase diariamente há uma história de interesse em relação à Indonésia e sua governança. Já discutimos isso algumas vezes. Esta parece ser a razão para colocar a Indonésia na vanguarda. Jokowi quer que a Indonésia se transforme de um fornecedor de matérias-primas numa usina de produção e assuma o controle da China.
timing é perfeito. É óbvio que isto não é apenas uma grande coincidência. O meu conselho aos indonésios é pensar na promessa de grandes investimentos dos oligarcas casarianos, é algo como tendo usufruto livre de heroína de seu traficante. A princípio é bom, mas como pode ver visto e pelo que está acontecendo com a China, acabará arruinando suas vidas. Agora, com as sociedades secretas asiáticas em pé de guerra, ser um oligarca sionista, provavelmente, é uma das ocupações mais perigosas do mundo. Finalmente, vamos concluir este relatório com alguns pedaços de informações brutas que vieram ao nosso encontro. Fontes do M6 propuseram que a rainha da Inglaterra escolhesse a princesa Ana, sua segunda e única filha, para ocupar seu lugar como a próxima rainha de Inglaterra. É claro que Charles está furioso. Ao verificar com as minhas fontes, um real britânico disse que a princesa Ana só serviria como regente de Sua Majestade Imperial, George VI. Prefeito de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, é quem os democratas querem para ser seu candidato presidencial, depois de enganar Bernie Sanders por manipulação de votos e anunciar publicamente, em 2015, que é gay. A maioria do seu financiamento vem do círculo interno de Bibi Netanyahu. Ele é a bola da vez para a máfia casariana, nesta fase da saga presidencial de 2020, nos Estados Unidos. Por último, segundo fontes da FSB, embora o governo russo tenha declarado a sua fronteira com a China fechada, na realidade os caminhoneiros vão e voltam para a China, porque nenhuma empresa quer perder seus lucros. Links e imagens disponíveis na mensagem em texto. Link na descrição. Fim.